Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar, como anunciado no programa anterior, sobre as últimas tragédias no Brasil e especificamente vamos trazer uma reflexão bíblica sobre o sofrimento. E vamos também abordar a crise na Venezuela. Nos últimos dias nós tivemos duas grandes tragédias no Brasil. A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, que ceifou a vida de centenas de pessoas. Nós ainda não temos os números finais da tragédia, mas podemos assegurar que, com certeza, centenas de pessoas morreram. E tivemos a tragédia no centro de treinamento do Flamengo do Rio de Janeiro, chamado Ninho do Urubu, onde 10 jovens, 10 adolescentes perderam a sua vida tragicamente. Essas duas tragédias, como nós temos visto pelos noticiários, podiam ser evitadas. Aliás, a maioria das tragédias pode ser evitada. Quando nós investigamos as tragédias, vemos que elas decorrem muitas vezes de falta de prudência, de relaxamento em relação a algumas medidas que podem precaver tragédias desse tipo e não poucas vezes nós percebemos também que, em muitos casos, aqueles que são os causadores dessas tragédias não são punidos, o que acaba criando um clima de impunidade que mantém, então, esse relaxamento, essa imprudência de forma geral. É claro que, no caso das tragédias do Flamengo de Brumadinho, nós esperamos que os responsáveis por elas sejam devidamente punidos. E aproveitando essa questão das tragédias do Brasil, nós gostaríamos de trazer brevemente uma reflexão à luz da Bíblia sobre o sofrimento. A primeira coisa que nós precisamos aprender à luz da Bíblia sobre o sofrimento é que o sofrimento faz parte da vida, o sofrimento faz parte da existência. Todos nós sofremos, uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas o sofrimento é uma realidade existencial. Nós aprendemos em Gênesis capítulo 3 que logo quando o homem pecou, o sofrimento entrou no mundo. O sofrimento faz parte da realidade desse mundo imperfeito, decaído. Deus fez o mundo perfeito, porém o pecado trouxe imperfeições a esse mundo criado por Deus. Entre elas, o sofrimento, que faz parte agora da nossa existência. Agora que eu digo desde o pecado de Adão e Eva lá no Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos sobre isso. Inclusive, os termos traduzidos ali por dor, sofrimento, na verdade é um termo só que aparece tanto no versículo 16 quanto no versículo 17, um termo hebraico, um vocábulo hebraico, pode ser traduzido tanto por dor física quanto dor psicológica. Todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento passou a ser uma realidade, não apenas uma possibilidade, mas uma realidade na vida, na existência, por causa do pecado. E devemos nos lembrar também que todos nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Lamentavelmente, o pecado faz parte da nossa natureza. Nós somos filhos de Adão e Eva. E aqueles que geram filhos têm a sua natureza passada, transmitida para os seus filhos. É assim na criação de Deus. Se você tem um pé de macieira, você sabe que esse pé de macieira, essa árvore, só vai dar maçã. Se você tem uma videira, você sabe que aquela videira só vai dar o quê? Uva. Da mesma forma, nós aprendemos à luz da Bíblia e à luz da própria genética que nós geramos seres conforme a nossa imagem e semelhança. A Bíblia nos diz que Adão e Eva geraram filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Está escrito no livro de Jó que o impuro não pode gerar o puro. Ora, sendo assim, como Adão e Eva estavam maculados pelo pecado, tinham a sua natureza corrompida pelo pecado e geraram filhos, esses filhos naturalmente nasceram à sua imagem e semelhança, nós herdamos então essa natureza decaída. Todos nós somos pecadores.
Não porque pecamos, repito, mas porque faz parte da nossa natureza. Logo, não dá para quando um sofrimento vir sobre a nossa vida, a gente exclamar como geralmente é comum vermos algumas pessoas exclamando. Mas por que isso aconteceu comigo? Justamente comigo? Quando você faz esse tipo de pergunta, o que é que a gente subtende aí? A gente subtende que a pessoa está querendo dizer que ela é melhor do que as outras, porque com ela não poderia acontecer nada disso, poderia até acontecer com outros, mas com ela não. Por que eu? Por que justamente eu? Essa é a pergunta que muitos fazem na hora do sofrimento. Quando à luz da Bíblia, a pergunta certa deveria ser: por que não eu? Por acaso eu sou melhor do que os outros? Outro detalhe é que a maioria dos sofrimentos que experimentamos, que vivenciamos, é decorrente de atos nossos, ou de omissões nossas, ou de imprudências de nossa parte. O grande filósofo cristão Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, como é mais conhecido, na sua obra O Problema do Sofrimento, ele fala disso. Ele fez um levantamento em que constatou que mais de 80% dos sofrimentos que as pessoas vivenciam são decorrentes de atos ou omissões, imprudências dessas pessoas. Ou seja, são sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Hugh Sylvester, que é outro filósofo cristão, em um clássico da literatura cristã chamado Arguindo com Deus, O Problema do Mal, ele fala sobre esse assunto também e faz um levantamento sobre as origens do sofrimento na vida das pessoas e chega a números, inclusive, maiores do que os de Lewis. Ele diz que mais de 90% dos sofrimentos que as pessoas vivenciam decorrem justamente da própria pessoa ter tomado atitudes que poderiam ser evitadas, ou ter deixado de tomar atitudes que deveria tomar, ou por ela ter agido com imprudência, enfim. A culpa é, na maioria esmagadora dos casos, da própria pessoa. A culpa pelos sofrimentos que ela vivencia. Isso nos faz lembrar daquele texto de Lamentações de Jeremias que diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Uma vez que, repito, a culpa pela maioria dos sofrimentos que experimentamos é nossa. Se você se alimenta mal, se você é imprudente, se você não aceita os conselhos das pessoas e, cabeça dura, vai em frente naquilo que todos estão vendo que é uma bobagem, que vai dar errado, enfim, por várias razões que estão ligadas justamente a nossa atitude errada, ou a nossa omissão, ou a nossa imprudência, nós acabamos sofrendo na vida mais do que poderíamos sofrer. Agora, perceba, quando estamos falando que a maioria dos sofrimentos é culpa nossa, isso significa dizer que tem uma margem que não é culpa nossa. São aqueles sofrimentos que não dá para a gente evitar. Eles são fruto de acontecimentos que fogem ao nosso controle. Deixa eu citar um exemplo. Em dezembro de 2004, muitos turistas estavam ali naquela região da Indonésia quando, de repente, vem um tsunami, um abalo sísmico lá no mar que provocou aquela onda gigante, ou aquelas ondas gigantes, que acabaram ceifando a vida de mais de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, enfim. Ora, isso é algo que fugia ao controle das pessoas. Por mais que houvesse um sistema de detectação de tsunamis que avisasse as pessoas ali com eficiência e com rapidez, isso poderia até evitar a morte de algumas daquelas pessoas que morreram. Mas a maioria esmagadora não iria escapar daquele tsunami, porque é algo que realmente foge ao controle delas. Então, muitos sofrimentos que nós experimentamos são inexoráveis, são coisas que fogem ao nosso controle. E aí nós chegamos ao segundo ponto, à luz da Bíblia, sobre essa questão do sofrimento. À luz da Bíblia, o sofrimento pode decorrer de 4 fontes diferentes. O sofrimento pode ser originário de Deus, pode ser originário do diabo,
pode ser originário do próprio ser humano, e disso nós já falamos bastante até aqui, e pode ser originário também da própria contingência humana. Pode decorrer do fato simplesmente de que nós somos pessoas imperfeitas que vivem num mundo decaído. Por exemplo, por mais que você se cuide fisicamente, por mais que você cuide da sua saúde, você vai envelhecer e vai morrer um dia. A degeneração das células é algo inexorável. Você pode até adiar o máximo possível a sua morte, mas ela vai acontecer. Isso se deve ao quê? À contingência humana, ao fato de nós sermos pecadores que vivemos num mundo decaído e que estamos, portanto, sujeitos a todas essas coisas. Devemos nos lembrar também que, por causa da queda, do pecado, há muitas pessoas que se permitem, inclusive, ser usadas pelo maligno para fazer o mal às pessoas. E nós contamos com a ajuda de Deus, a providência de Deus para nos livrar, mas às vezes Deus permite que nós sejamos vítimas de pessoas que pretendem fazer o mal em grande escala a muitas pessoas, ou mesmo de forma individual e aleatoriamente. Nós estamos num mundo decaído, então estamos sujeitos a isso. Agora, Deus guarda, Deus protege. E, por outro lado, nós também não devemos tentar a Deus. Nós não devemos pensar que porque Deus nos protege, nós então podemos deixar as portas de nossa casa abertas, destrancadas, não precisamos nos precaver. Não, nós devemos fazer a nossa parte. E aquilo que nós não podemos fazer, nós devemos contar com a ajuda divina, com o apoio divino. Mas lembremos-nos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, estamos sujeitos, faz parte da nossa existência, a contingência humana, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Então é possível sim que nós sejamos vítimas de maldade nesse mundo. Mas devemos aprender o seguinte, que quando o mal vir, nós temos Deus para nos ajudar a superar essa maldade que nós sofremos, que nos atingiu, e também podemos aprender até com o mal que é feito contra nós. Tudo isso nós podemos aprender em Deus, com Deus. Em Mateus capítulo de número 17 e em Lucas capítulo de número 13, nós encontramos duas passagens que mostram que muitas vezes o sofrimento decorre da ação direta do maligno, de maneira que é um sofrimento que poderia ser evitado. E se nós estamos em Deus, nós não somos atingidos por esse tipo de sofrimento, porque se estamos escondidos em Deus, Deus evita que nós passemos por isso. E se alguém está vivendo um sofrimento que decorre diretamente de uma ação maligna, diabólica, se ela vir para Deus, ela é liberta dessa opressão, liberta desse sofrimento. Vamos ver essas passagens bíblicas. Em Lucas capítulo 13 encontramos Jesus curando uma mulher paralítica, encurvada. O versículo 10 diz, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, verso 11, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12, vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Verso 13, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Veja agora o que diz o versículo de número 16, palavras de Jesus. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Ou seja, essa mulher tinha uma enfermidade, era paralítica, era encurvada, e essa enfermidade decorria de um espírito maligno que a oprimia. E quando esse espírito foi repreendido por Jesus, imediatamente ela foi curada. Vamos agora para Mateus capítulo de número 17. Nos versículos de 14 a 23, nós encontramos a narrativa da cura de um lunático, de um rapaz que era louco, e que esse seu distúrbio se devia justamente a uma ação maligna. Veja o que diz o versículo de número 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora
o menino sarou. Então, nós temos enfermidades que decorrem da ação maligna. E essas enfermidades podem ser debeladas, esses sofrimentos podem ser debelados através da ação divina invocada sobre aquela vida por alguém, ou quando aquela própria pessoa vem a Deus, se entrega a Deus, e então, ao invocar Deus para a sua vida, Deus vem e debela todo aquele mal. Mas, como eu disse, nós temos também aquele sofrimento que é fruto da ação divina. Porque Deus também permite o sofrimento sobre a nossa vida para nos fazer aprender muitas coisas. E Deus usa o próprio sofrimento da contingência humana também para nos lapidar, para nos aperfeiçoar. Nós devemos sempre ter em mente, quando estamos aqui na Terra, que a nossa perspectiva vai além daqui da Terra. Nós estamos aqui na Terra, vivendo na Terra, mas nós vivemos para além daqui. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós ganhamos a vida eterna com Deus. E vida eterna começa desde o dia em que você aceitou Jesus, mas prossegue para além dessa vida terrena. A vida aqui na Terra é muito curta. Quem vive só sob a perspectiva dessa vida terrena, então, diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer adversidade, começa a agir com o extremo desespero. Mas quando você vê além desta vida terrena, não só você compreende que muitos desses sofrimentos podem ser utilizados, inclusive, para o seu próprio aperfeiçoamento pessoal aqui na Terra, como também você reage diante dessas tribulações numa outra perspectiva, porque você sabe que elas são passageiras. Todo sofrimento tem um começo, um meio e um fim. Você pode sofrer por um tempo, mas não por todo o tempo. Alguns sofrimentos se encerram ainda aqui na Terra e outros sofrimentos, claro, só vão se encerrar quando nós partimos daqui para a eternidade. Mas todo sofrimento tem um começo, um meio e um fim. E a sua vida, ela vai para além daqui. Ela se estende para além daqui. Quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que é fácil falar sobre o sofrimento, que é fácil lidar com o sofrimento, não. Eu, quando estou passando por adversidades, peço graça a Deus para saber suportá-las e saber reagir da forma certa à luz da Bíblia diante desses sofrimentos. O que eu estou dizendo aqui é uma verdade para mim e para você, que somos pessoas que são suscetíveis ao sofrimento e que devemos aprender a lidar com o sofrimento à luz da Bíblia. Somos pessoas que precisamos da graça de Deus para saber lidar com o sofrimento. O que é que nós aprendemos com o sofrimento? No Salmo de número 119, versículo 71, o salmista diz: foi bom ter sido afligido. Ele não está aí sendo masoquista, ele não está dizendo é gostoso sofrer. O que ele está dizendo é: foi bom ter sido afligido porque no sofrimento eu aprendi alguma coisa. E ele diz o que aprendeu, ele diz: eu aprendi mais dos estatutos divinos, eu aprendi mais sobre Deus e com Deus. Não é o sofrimento em si que é maravilhoso, mas é maravilhoso que muitas vezes você pode aprender com ele. Com ele. Por isso ele diz, foi bom ter sido afligido. Ele não diz, é gostoso o sofrimento. Ele não é masoquista. Ele diz, foi bom ter sido afligido porque eu pude aprender mais de Deus. O que é que a gente aprende no sofrimento? A gente aprende a ter mais fé, a gente aprende a ser mais paciente. Inclusive em Romanos capítulo 5 nós lemos que a tribulação gera paciência. Às vezes você está pedindo a Deus graça para ser mais paciente e isso significa o quê? Significa que Deus vai mandar para você mais tribulação. Porque como é que você cria calos e resistência? Você cria através do sofrimento. É através do sofrimento que você cria resistência. Então, você aprende a ser mais paciente no sofrimento, você aprende a ter mais fé, você aprende a ter mais compaixão com as pessoas, a gente aprende a ter mais empatia com aquelas pessoas que sofrem quando a gente está sofrendo. Inclusive, na Epístola aos Coríntios, Paulo fala que com a consolação com que somos consolados nas nossas tribulações, nós aprendemos a como consolar as outras pessoas que estão passando por adversidades também. Então, nós somos forjados, lapidados por Deus no sofrimento para sermos instrumento de bênção para aquelas pessoas que estão sofrendo. Tudo isso é aprendizado no sofrimento.
A gente aprende também a resiliência, a se adaptar no meio da adversidade. A gente aprende, inclusive, a contentar-se com pouco. A gente aprende a humildade, como Paulo aprendeu em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do espinho da carne. Ele disse que Deus permitiu que aquele espinho na carne fosse uma realidade na vida dele, para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, não se vangloriasse, não se tornasse uma pessoa vaidosa, mas permanecesse humilde. Então o sofrimento também nos ensina a sermos humildes. E em João capítulo 9, nós vemos a história da cura do cego de nascença. Quando perguntam a Jesus por que aquele homem nasceu cego, Jesus disse que foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite que o sofrimento venha sobre a nossa vida, não como maldição, mas para aprendizado. Inclusive para, sobretudo, acréscimo da nossa fé. E para que, de alguma forma, nós sejamos canais da manifestação da glória de Deus, como aquele cego de nascença foi ao ser curado por Jesus. Bem, queridos, no final desse programa quero falar sobre a crise na Venezuela. Nós devemos orar pelos nossos irmãos venezuelanos que estão passando por uma crise enorme. Vocês têm acompanhado nos noticiários, a população está passando extrema necessidade. Pesquisas mostram que 75% da população está sofrendo com a fome. Inclusive, nós temos relatos de pessoas que estão comendo comida no lixo. Nós vemos pessoas também que estão caçando pombos nas praças para comer. Em uma das cidades da Venezuela, comeram até os animais do zoológico. Estão matando gatos, cachorros, comendo de tudo para sobreviver. 75% da população venezuelana perdeu no último ano 8,5 quilos em média, o que os venezuelanos estão chamando de dieta Maduro. Esse pessoal está emagrecendo não porque estão sob algum regime de fitness ou dieta para perder peso porque quiseram, estão malhando, nada disso. É porque estão passando fome. Milhões de crianças desnutridas ali. É uma situação realmente terrível. E é terrível também ver que nesse caos todo, com essa necessidade toda, aquele ditador ainda tem a capacidade de queimar alimentos, queimar medicamentos. Quantos ditadores nós não já vimos que, apesar de toda a sua maldade, pelo menos aceitavam ajuda humanitária? Mas Maduro não está nem aceitando isso. Ele está queimando alimento e medicamentos para o seu próprio povo. A situação lá é caótica, mas nós cremos que podemos ter um bom desfecho, que seria justamente o fim dessa ditadura e a volta a um regime democrático naquele país. Eu não sei se esse desfecho, durante o seu desdobramento final, ele terá muitas mortes ou não. A gente espera que não. Esperamos que essa asfixia que está sendo feita ao governo dele resulte em ele declinar, em ele abandonar o posto e sair do poder, em vez de querer enfrentar uma guerra civil, porque aí seria muito sangue derramado no chão da já sofrida e combalida Venezuela. Oremos pela Venezuela, oremos pelo nosso presidente também, o presidente da Colômbia e todos aqueles que estão envolvidos nessa questão, o presidente dos Estados Unidos, os líderes que estão envolvidos nessa situação lá na Venezuela, para que nós possamos ter um bom desfecho com um final sem morte, sem tragédia, sem guerra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo, e eu quero lembrar a você que toda quinta-feira nós temos um encontro aqui para tratar dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Até lá!
pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.